Boa tarde a todos, é o professor Lucas de Matemática. Estarei fazendo essa videoaula, né? Estarei resolvendo alguns exercícios daquela lista que eu passei, né, para vocês, tá? Esse primeiro exercício aqui fala o seguinte, ó. Proporcionalidade direta e inversa, né? Então, duas grandezas podem ser proporcionais, né? Diretamente ou inversamente, né? Diretamente é quando uma aumenta e a outra aumenta também. Inversamente é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, né? E então, assim, são exercícios que caem muito em prova, né? Esse exercício 1 aqui é o seguinte, ó. A figura 1 é um triângulo formado por 3 palitos, né? A figura 2 são 2 triângulos formados por 5 palitos. E a figura 3, a gente tem 3 triângulos. E esses 3 triângulos são formados por 7 palitos. A pergunta é a seguinte, ó. Ele quer saber o valor de x, y e z aqui da tabela, né? Então, eu tenho que observar o seguinte nesse caso aqui, ó. Quando eu vou chamar o número de triângulo de x e o número de palito de y, tá? Então, observe que eu tenho alguns pares ordenados aqui, ó. E toda a sequência, ela tem uma lei de formação. Então, eu tenho que entender como que é essa lei de formação desse exercício, ó. E esse exercício é o seguinte, à medida que aumenta 1 em cima, ó, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e assim por diante. À medida que aumenta 1 em cima, aumenta 2 embaixo, ó, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7 e assim por diante. Ele quer saber o valor de x, y e z. Então, é o seguinte, ó. A gente vai formar os parzinhos ordenados e chegar nesses valores. Então, vamos lá. Quando o x é 1, o y é 3. Ó, primeiro par ordenado, x1, y3. Quando o x é 2, ó, o y é 5. Então, 2 e 5. Então, à medida que aumenta 1 em x, aumenta 2 em y. Ó. Quando o x é 3, o y é 7. Quando o x é 4, o y é 9. Então, na verdade, o y aqui é meu x que ele quer, não é? Ó. Então, já achei o primeiro valor. Então, esse valor aqui é 9. Ó. Quando esse primeiro é 4, o segundo é 9. Por quê? Aumentou 1 em cima, aumentou 2 embaixo. Então, 3 mais 1, 4. 7 mais 2, 9. Então, o valor de x aqui, eu já achei ele. Ó, vale 9. Então, x igual a 9. Ó. Continuando, quando o número de palito é 13, que eu chamei de y, que valor que vai ser meu x? Que nesse caso aqui é o y, né? Então, vamos lá. A gente vai continuar escrevendo os par ordenados. Ó. O x é 3, o y é 7. X é 4, o y é 9. X é 5, o y é 11. Quando o x é 6, o y é 13. Né? Então, quando o número de palito é 13, o número de triângulo é 6. Então, o y eu acabei de achar também. Então, o y vale 6. Ó. E o z? O z é o seguinte. Quando o número de triângulo for 10, quantos palitos eu vou ter? Então, a gente vai continuar aqui escrevendo os par ordenados. Ó. A gente vai continuar. Quando o x é 7, o y é 15. Quando o x é 8, o y é 17. Quando o x é 9, o y é 19. Quando o x é 10, ou seja, quando o número de triângulo é 10, quantos palitos eu vou ter? 21 palitos. Então, o z, que é o que eu quero, né, vale 21, certo? Então, x é 9, o y é 6 e o z é 21. É um exercício que parece que é difícil, mas não é. Se você entender a lei de formação, você chega na resposta. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu fui escrevendo os par ordenados até chegar na resposta, né? O exercício 2 aqui é o seguinte, ó. Fala assim, ó. Em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento, né, de uma delas. Mantendo-se a relação entre tempo t e altura h, qual será a altura dessa planta no 20º dia? Então, eu também tenho alguns pares ordenados aqui, ó. Como que eu vou resolver esse exercício? Ó? Quando o tempo é 5, o t vale 5, ou seja, 5 dias, no 5º dia, essa planta vai estar aqui a altura, 1 centímetro de altura, né? Quando o tempo for 10, ou seja, 10 dias, depois de 10 dias, que altura que essa planta vai estar? Ó,
2 centímetros. Eu tenho outro par ordenado aqui, ó. A pergunta é, e no 20º dia? Que altura que essa planta vai estar? Todos nós sabemos que uma planta, o crescimento de uma planta é diretamente proporcional ao tempo, né? Então, quanto mais tempo passa, mais a planta cresce. Então, o crescimento da planta, né, a altura da planta é diretamente proporcional ao tempo. Ou seja, à medida que vai passando o tempo, ela vai crescendo, né? Aumenta o tempo, aumenta o crescimento. Então, são grandezas diretamente proporcional. Então, como que eu vou achar aqui? Ó, simples. Pensa comigo, ó. Eu vou usar aqui, ó, a razão aqui, ó, né? Uma igualdade entre duas razões para me resolver, ó. Se dentro de 5 dias ela cresce 1 centímetro, igual. E 20 dias ela cresce X. O que é isso aqui? Isso aqui é uma proporção, né? É uma igualdade entre duas razões. Então, se dentro de 5 dias ela cresce 1 centímetro, igual. E dentro de 20 dias, quanto que ela cresce? Eu chamei de X, né? Agora eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 5 vezes X, 5X. 20 vezes 1 é igual a 20. Isolo o X. Quem que é o X, então? 20 dividido por 5. Então, o X vale 4. Então, no 20º dia, essa planta vai ter quantos centímetros? 4 centímetros, certo? Parece que é difícil, mas não é, né? Um exercício bem tranquilo, né? O exercício 3 aqui, ó, vamos lá. A tabela abaixo representa alguns valores, né, de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro em graus Celsius. E H são as horas passadas no decorrer de um dia, né? Então vamos lá, ó. A temperatura aumentou mais rápido. Então a pergunta é: qual o intervalo que a temperatura aumentou mais rápido? Então H é horas, né? E T é temperatura, certo? Como que eu vou avaliar isso, ó? Como que eu vou analisar, né? Vamos lá. Ó, quando H8, então 8 horas da manhã a temperatura era de 28 graus. 11 horas da manhã a temperatura era de 32 graus. 15 horas, ou seja, 3 da tarde, a temperatura estava em 36 graus, né? Então isso é o que acontece, né? À medida que vai aumentando as horas do dia, vai aumentando a temperatura, né? É o que normalmente acontece. Então, tem um aumento aqui, eu não posso garantir que ele é proporcional, mas tem um aumento. À medida que aumenta as horas, aumenta a temperatura. Aí a pergunta é, a temperatura aumentou mais rápido em qual intervalo? Então, vamos fazer a comparação, ó. Vamos comparar essas duas frações, vamos ver se tem proporcionalidade ou não. Se o aumento é... Porque a alternativa C falou assim, aumentou na mesma proporção? Então, vamos ver se aumentou na mesma proporção ou não, porque uma coisa é aumentar na mesma proporção, uma coisa é aumentar em proporções diferentes, né? Então, vamos lá, ó, vamos comparar essas frações aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 8 está para 28 e vamos comparar aqui, ó, e 8 sobre 28 e 11 sobre 32. Vamos comparar aqui. Multiplica em cruz. 8 vezes 32 vai dar... Eu vou chamar essa aqui a parte da esquerda e essa aqui a parte da direita, ó. Vou usar a comparação de fração, tá? Conteúdo do 7º ano, ó. 8 vezes 32 vai dar 240 com 16, vai dar 256. Eu vou colocar aqui, ó. Eu peguei o numerador da parte esquerda e multipliquei pelo denominador da fração direita. Então, 8 vezes 32 vai dar 256. Agora, eu vou pegar o denominador, né, da parte esquerda vezes o numerador da parte direita, ó. 28 vezes 11 vai dar 280 com 28. Vai dar 308, né? Ou seja, essa fração, ó, 308 aqui deu 256. Significa que a fração da direita, ela é maior que a fração da esquerda. Então, 308 é maior que 256.
Então, para aumentar, quando a gente faz essa comparação de fração e dá o mesmo valor, significa que as duas frações são equivalentes, uma equivale à outra. Porém, nesse caso, essa fração ela é maior que essa, né? Pela comparação de fração que a gente fez. Isso eu posso concluir que, se uma fração é maior que a outra, significa que não aumentou na mesma proporção. As duas aumentaram, mas não na mesma proporção. Então, a alternativa C, você já pode eliminar ela, tá? A alternativa C não é correta, porque não aumentou na mesma proporção. Ao contrário, aumentou em proporções diferentes. Agora, se desse o mesmo valor, sim, aí significa que as duas frações são equivalentes, né? Aí aumentou na mesma proporção. Vamos comparar agora, ó. 11, a fração 11 sobre 32 e 15 sobre 36. Vamos ver se aumenta na mesma proporção ou não, ó. Mesma coisa, multiplica em cruz. Essa aqui é a minha fração da esquerda, essa é a da direita, ó. 11 vezes 36 vai dar 360 com 36, dá 396. 32 vezes 15 vai dar 10 vezes 32 dá 320 com 160, dá 480. Ou seja, 480 é maior que 396. Então, essa fração aqui, ó, da direita é maior que a da esquerda. Isso significa que não aumentou na mesma proporção, né? Então, a alternativa C é errada, né? Agora, eu vou analisar a alternativa A e B. A temperatura aumentou mais rápido. Em que período? Das 8 às 11 ou das 11 às 15? Então, vamos pensar assim, ó. Das 8 às 11, aumentou 3 horas, né? Então, vamos lá. Das 8 às 11, se passaram 3 horas, né? Aumentou quantos graus? 28 para 32 aumentou 4 graus. Ó, 4 graus de aumento, né? E das 11 às 15, passaram quantas horas? 4 horas se passaram. Aumentou quantos graus? 32 para 36. 4 graus também. Agora fica fácil a gente analisar, né? Qual intervalo que aumentou mais rápido. Ou seja, das 8 às 11 passaram 3 horas e aumentou 4 graus. E das 11 às 15 passaram 4 horas e aumentou a mesma quantidade de graus, 4 graus. Ou seja, então, em que intervalo que a temperatura aumentou mais rápido? É fácil de ver que é das 8 às 11, né? Porque se passaram 3 horas, aumentou 4 graus. E das 11 às 15, se passou 4 horas e aumentou também 4 graus. Então, é fácil de ver aqui que a alternativa certa é A. Agora, se eu fizer por comparação de fração, também dá certo? Dá certo, né? Por quê? Porque pensa comigo, ó. 3 horas. Ó, 3 está para 4 graus. E 4 horas está para 4 graus. Então, vamos fazer a comparação dessas duas frações. Ó, multiplica em cruz. 3 vezes 4 vai dar 12. 12, né? 4 vezes 4 dá 16. Certo? Ou seja, essa fração aqui, ó, 16 é maior que 12, não é? Então, essa fração é maior que essa. Porém, tem um detalhe aqui, ó. Qual que é a pergunta? Em que a temperatura aumentou mais rápido? Ele quer saber em que intervalo a temperatura aumentou mais rápido. Então, o que acontece? Esse intervalo das 8 às 11, como é um intervalo menor e aumentou a mesma quantidade do que o outro intervalo, significa que esse intervalo a temperatura aumentou mais rápido, tá? Então, nesse caso aqui, né, essa questão
é fácil a gente ver que a resposta certa é a alternativa A, né? Ou seja, nos dois intervalos aumentou 4 graus, porém a alternativa A se passou 3 horas, 1 hora a menos que o intervalo da alternativa B, que se passou 4 horas, né? Então, nesse caso, é fácil de ver que a resposta certa é a A, né? Certo? Agora vamos fazer o exercício 4 aqui, ó. A tabela a seguir informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo, ó. Então vamos lá. Tempo X, vazão Y. Então, quando o tempo X é 1, a vazão Y é 20. Quando o tempo é 5, a vazão é 100 e assim por diante. A expressão que representa a vazão em função do tempo é... Então, como que eu chego nessa expressão? Ó, eu vou analisar aqui, ó. Como eu sei que é proporcional? Se eu pegar esse valor de Y e dividir por X, ó, 20 dividido por 1 dá 20. 100 por 5 dá 20. 200 por 10 dá 20. 400 por 200 vai dar 20, vai dar 2, né? Aqui, ó, correção aqui, ó. Aqui não é 200, aqui é 20. 400 dividido por 20 dá 20 também. Então, quando você pega o valor de baixo e divide pelo valor de cima, você pega todos os valores e divide, e dá o mesmo valor, que no caso aqui deu 20, significa que o aumento aqui é proporcional, né? À medida que aumentou o X, o que aconteceu com o Y? Aumentou o Y. Então, são grandezas diretamente proporcional. Ó, aumenta uma, aumenta a outra. Aumenta uma, aumenta a outra e assim por diante, né? Então, ele quer saber, na verdade, que expressão representa vazão em função do tempo. Ou seja, quando eu falo uma coisa em função da outra, ele quer saber a vazão em função do tempo. Então, vai ficar assim, ó. O tempo, a vazão não é Y, vai ficar assim, ó. Y em função de X. Ou seja, vazão em função do tempo, que é X. Então, pensa comigo, ó. Quando o Y é 20, quanto que é o X? O X é 1. Quando o Y é 100, quanto que é o X? O X é 5. Então, como que eu vou chegar nessa expressão? Ó, o valor de Y é igual ao valor de X vezes 20, certo? Vai ficar assim, então, ó, Y é igual 20 vezes X, tá? Vamos ver se é verdade, ó. X igual a 1. Ó, X igual a 1. 20 vezes 1, 20. Olha lá, o Y é 20. X igual a 5. 20 vezes 5, o Y dá quanto? Dá 100. Então, o valor de Y é igual ao valor de X vezes 20. Então, essa é a expressão. Então, a gente observando a tabela, você chega nessa expressão, certo? Olha lá, o valor de Y, ó, 400, é igual ao valor de X, que é 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. Então, é um exercício que parece que é difícil, mas não é, né? É fácil chegar nessa expressão, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço para vocês, até mais, viu? Tchau.